Se você está procurando conteúdo sobre mercado financeiro, sobre day trade, provavelmente é porque você quer ser um trader. Muito bem, então eu te convido a acompanhar esta apresentação e depois comentar se faz sentido para você ou não. Este canal tem como objetivo pensar sobre mercado financeiro. Vamos entender um pouco mais como funciona a mente de um trader. Vamos acessar os pensamentos, as características de um profissional do mercado financeiro. Então aqui eu vos apresento um mapa mental para atuar especificamente no day trade. Então, poderia lhes dizer que para ser um trader, temos que ter a consciência que o ser humano ele é um conjunto de pelo menos 3 crenças. Crenças de identidade, que diz respeito a quem você é, suas características, a sua personalidade, seu temperamento, a sua consciência, quem você é. Crenças de identidade compõem o seu ser. Muitas pessoas não sabem quem são e isso é um grande problema. Tratando-se de crenças de identidade, você tem a obrigação de se conhecer, buscar autoconhecimento para entender quem você é. Eu, quando conheci o chamado Eneagrama de personalidades, eu me surpreendi ao encontrar o meu perfil psicológico ali dentro. Qual era o meu tipo de personalidade? E através de exercícios práticos, eu me conheci ali e eu disse, eu sou este tipo. E foi bem interessante. Recomendo a todos vocês que busquem o autoconhecimento para identificar quem vocês são, não apenas como profissionais, mas como pessoas. Aqui nesta tela eu coloquei 2 imagens, uma de um profissional que exerce uma função de mecânico, que é o meu caso, no caso, e um mecânico, ele é diferente de um trader. O mecânico pensa como mecânico, age como mecânico, entende a vida, observa o seu ponto de vista da sua profissão, é pautado pelas suas experiências, pelos seus estudos, enfim. Um trader não é um mecânico, e um mecânico não é um trader. Então, para ser um trader, você tem que ter esta consciência de que você tem que mudar o seu ser, quem você é. Para mudar quem você é, você precisa, primeiro, descobrir quem você é e, segundo, descobrir quem você quer ser. Então, modelar o novo ser até você atingir o grau que mudará suas crenças de identidade e você passará a ser outra pessoa. Não podemos confundir o ser com o fazer e nem com o ter. Ninguém é mecânico ou ninguém é trader. A pessoa exerce uma profissão. Eu costumo dizer que eu sou mecânico e estou me transformando num profissional do mercado financeiro. Eu atuo como mecânico, no futuro atuarei apenas como trader. Então, uma profissão é o fazer. Você se capacitou, você fez cursos, e no meu caso eu fiz cursos no Senai, eu fiz curso técnico, eu fiquei 4 anos fazendo cursos para me tornar um mecânico.
para, entre aspas, ser um mecânico, mas seria para atuar na área da mecânica. E hoje, por essas épocas, já fazem mais ou menos uns 3 anos que eu estudo sobre mercado financeiro, para então no futuro atuar apenas no mercado financeiro. Então essas crenças de capacidade vêm dos seus estudos, da sua capacitação e tudo que você faz para se tornar neste profissional. E por último, as crenças de merecimento, que quando você já estiver capacitado para ser um profissional, você então terá um salário profissional, os benefícios financeiros, então você terá também um salário de um profissional compatível com a sua função. Essas são as crenças de merecimento. Então, se você entra hoje no mercado financeiro sem ser e ganha um dinheiro grande, você terá uma grande probabilidade de perder todo esse dinheiro, porque você não será um trader, você apenas ganhou, por sorte, entre aspas, uma operação. Isso acontece quando alguém ganha, um pobre, por exemplo, ganha na Mega Sena, a tendência é que ele gaste tudo, o dinheiro, e volte a ser pobre, porque ele era pobre, era o ser dele. Então, se alguém ganha na Mega Sena sendo pobre, se ele não se transformar num rico, ele perderá todo o dinheiro. São crenças de merecimento. Então, a proposta desse vídeo é apresentar um modelo funcional de como ser um trader, tomando por fundamento a forma de pensar mais ajustada de um profissional do mercado na hora da tomada de decisão para abrir uma operação de compra ou venda, especificamente no day trade. Então, tendo falado um pouco aqui sobre o ser, questão de identidade, capacidade e merecimento, vamos em frente. Aqui nós temos uma imagem clássica de alguém que está se lapidando, ou seja, se transformando em outro ser. Era ali então um obeso e está se transformando num corpo atlético, uma pessoa saudável. Isso nos faz pensar, e quando eu penso sobre uma transformação, me vem em mente esses 2 versículos bíblicos. O primeiro diz assim, não vos conformeis com este mundo. Pode também entender, não vos conformeis com a sua situação atual, com a sua visão de mundo atual. A forma que você enxerga o mundo hoje, seus resultados, não se conformem com isso, mas transformai-vos pela renovação de vosso entendimento. Ou seja, se você entender coisas novas, renovar o seu entendimento, sua mentalidade, você experimentará a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Jeremias 29:11 diz, Deus mesmo falando, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, plano de dar a vocês esperança e um futuro. Então, usando estes versículos, com esta filosofia, com esse modo de pensar, eu vos convido a transformar quem vocês são. Não existe outro meio de vocês atingir um objetivo senão mudando o ser de vocês. Então vamos pensar um pouco como um profissional do mercado pensa, quais são as formas que ele olha para um gráfico, para um mercado, enfim. Algumas características do ser de um trader são várias, mas entre elas eu elenquei aqui as principais, que são persistência. Você precisa ter um propósito definido. Nos livros de Napoleão Hill, este é um exemplo, mas tem vários. Um dos temas que ele aborda como principais está o propósito definido. Se você tem um propósito definido, você dará sua vida para realizá-lo. Nunca, jamais, em hipótese alguma, pensará em desistir. Não importa a circunstância do processo, da jornada. Você jamais pensará em desistir. Isso se chama propósito definido. Você dará sua vida, gastará todos os dias da sua vida, se for possível, para alcançar o seu propósito. E não tem negócio com isso. Propósito definido é isso. Quando eu decidi ser um trader, eu falei, eu vou me tornar trader, custe o que custar, leve o tempo que levar, eu atingirei este propósito. Isso é um propósito definido. Você precisa ter foco, e o foco precisa ser na consistência,
jamais em dinheiro, em status, em fama, em riqueza, em padrão de vida, enfim. Você jamais deve buscar o mercado financeiro para preencher lacunas emocionais, para ser bem visto na sociedade, por qualquer outro motivo. Qualquer coisa que você buscar no mercado financeiro precisa ser um único objetivo, que é ser consistente, ser um profissional consistente e vencedor no mercado financeiro. E fala muito bem sobre isso é Mark Douglas, neste maravilhoso livro. Eu recomendo muito. O foco precisa ser consistência. E aqui tem uma questão interessante de foco, que você foca no dinheiro, a sua mente bloqueará qualquer sinal negativo de uma operação. E isso é fantástico. Quando eu descobri, eu percebi isso. Veja bem, se você está focando em dinheiro, a sua mente, ela quer lhe ajudar, então ela vai simplesmente apagar qualquer sinal negativo de uma operação. O que isso significa? Você estará vendo um movimento e focado no dinheiro, você vai ficar com medo de perder a operação, você vai entrar na operação e quando você entra na operação, aí então você começa a enxergar os motivos de que não deveria ter entrado, mas já é tarde demais, você já está sendo estopado. Porque você estava focando na coisa errada. Você deve focar apenas na consistência, em trazer as estatísticas daquela operação para você, ou seja, tirar vantagem daquela operação. Você deve ser muito disciplinado, você deve manter um padrão de comportamento, ou seja, definir plano de trade, enfim. E ser muito rígido na disciplina, jamais negociar seus princípios dentro do mercado. Gestão emocional, você quando ganha, às vezes consequentes dias, você quando está iniciando tem uma tendência muito grande a ficar eufórico, a achar que vai ficar milionário nos próximos dias, a aumentar o número de lotes, enfim. E quando perde, 2 dias consecutivos, tende a ficar depressivo, achando que o mercado não é para você, enfim. Mas, com o passar do tempo, equalizar as suas emoções de uma forma mais estável possível, de maneira que quando você perde, você não sente nenhum tipo de dor emocional, e quando você ganha, você não fica eufórico, por mais que ganhe vários dias seguidos. Este é o alvo, o objetivo de todo profissional. Pensar em termos de probabilidade significa que você precisa entender, mais uma vez, voltando para o livro de Mark Douglas, que o mercado é uma grande estatística, uma grande probabilidade. Cada operação ela tem uma probabilidade de dar certo ou não. Assim como num cassino, dizem que nos cassinos, a banca, ou seja, o dono do cassino, ele tem um lucro de apenas 5% em todos os jogos que são feitos. Só que como é um volume muito grande, no final de um ano ele ganha milhões e milhões devido à probabilidade estar desbalanceada a seu favor. Logo, se você tem uma probabilidade de 55% de ganhar naquela operação, se você perder, você sabe que a próxima e nas próximas, montando um conjunto de operações, se você entrar em 100 operações, você terá então um resultado sempre favorável, porque 55% de probabilidade, por exemplo, se é a seu favor, você terá ali 5% destas 100 operações, 5% de vitória, e é o que importa, que você precisa ter a probabilidade a seu favor. Você precisa aprender a pensar em termos de probabilidades. Você precisa fazer gestão das suas expectativas. Você começa a conhecer o mercado financeiro, você tende a definir metas, expectativas muito altas, e isso muitas vezes gera frustração, porque não depende só de você. Então, uma expectativa razoável é aquilo que depende do seu comportamento e só. Então, se você focar na consistência e no seu comportamento, você estará no caminho certo.
e vai fazer uma boa gestão das suas expectativas. Resiliência. Tem que ser muito resiliente para ser profissional no mercado financeiro. O mercado vai lhe espancar, vai lhe fazer chorar, sofrer. Se você não for resiliente, você vai pedir arrego, você vai sair do mercado chorando. Entenda que o mercado, ele é neutro. Quando eu falo que ele vai te fazer sofrer, entenda, você vai se machucar e chegar aqui com expectativas fora da razão. Mas, de qualquer maneira, você precisa ser resiliente. Resiliente consigo mesmo, porque você vai causar os seus problemas aqui dentro. E se você não for resiliente para recomeçar, você não terá futuro aqui dentro. Você precisa ser um eterno aprendiz, ter consciência que nunca será demais o conhecimento que você adquiriu e que você precisa sempre estar buscando conhecimento, principalmente nessa área psicológica, vamos dizer assim. Você precisa ter uma mente próspera, pensar em termos de possibilidades e não de escassez. Então, um dos pré-requisitos é sempre pensar nas possibilidades. Então, quando você foca nas possibilidades, você é grato por tudo que está acontecendo. Se você entra numa operação e a operação anda um pouco a seu favor e você resolve realizar e botar o lucro no bolso, e essa operação depois anda a seu favor e você fica focando na parte que você esteve de fora da operação, você está com foco na coisa errada, você está com foco na escassez. E isso está errado. Você tem que ficar grato por ter ganhado aquela operação e não perdido ela. Esse é só um exemplo de mente próspera, de alguém que foca nas possibilidades. Essas são algumas características, então vou lhes apresentar agora um mapa que eu desenvolvi das variáveis que você precisa ter em mente para clicar numa compra ou numa venda. Mas antes, um outro conceito seria que você só vê o que conhece. Existe uma lenda de que quando os descobridores chegaram na América, os índios não enxergaram os barcos deles porque não tinham como referência o que era um barco. Então, só perceberam quando eles já estavam em terra. Se é verdade ou não, a lição que fica é que a gente só consegue enxergar aquilo que a gente conhece. Eu coloquei a imagem de um jogo de xadrez ali. Recentemente eu estava ensinando meu filho a jogar xadrez e eu percebi que algumas jogadas muito evidentes ele não conseguia enxergar, porque devido a estar aprendendo, devido a ser um iniciante, não ainda tem habilidade suficiente para ver o que é simples, mas é simples porque eu sei o básico do xadrez. Então aqui você vê, o difícil se tornará fácil quando você aprender. Não existe nada difícil, só existe aquilo que você não sabe fazer, simples assim. Quando você aprender a pensar como que se utiliza a maneira correta para executar algo, aquilo vai se tornar fácil para você. Mas tem uma questão importantíssima. Então aqui eu vos apresento o mapa. Teríamos, antes de pensar em comprar ou vender, você precisa entender todas ou boa parte dessas variáveis e o que elas implicam na tomada de decisão. Tudo isso aqui que eu coloquei nesse slide, ele interfere diretamente na estatística de uma operação ser favorável ou não. Então nós temos aqui ciclo econômico, você tem que entender quais são as fases dos ciclos da economia e aonde a economia está neste momento, neste dia que você irá abrir uma operação. É interessante você também saber, e preciso você saber sobre ciclo de mercado, que é diferente de ciclo econômico. O ciclo do mercado ele sempre anda na frente do ciclo econômico, antecipando o futuro. Por isso que a gente opera em mercados futuros.
É necessário tudo isso aqui para se entender de contexto. Então, política monetária, como que se dá as variáveis para que haja uma decisão de juros, se a política vai ser contracionista ou se vai ser expansionista. E isso é fundamental para entender o contexto. Os dados econômicos também são componentes fundamentais. Você entender como que uma economia está, é necessário entender de dados econômicos, aonde encontrar estes dados, como interpretar estes dados, dados de inflação, dados de emprego, dados de renda, tudo isso impacta nos preços. Então, é necessário também entender sobre sentimento de mercado. A maior probabilidade de uma operação dar certo é aquela que está a favor do sentimento do dia. Então, você abre lá alguma plataforma e tem acesso aos principais índices do mundo, e lá você vai ver se o dia está altista, se o dia está baixista, se o dia está neutro. E você certamente vai querer operar a favor da maioria, a favor do sentimento do dia. Muito bem, isso tudo está dentro de contexto. Depois vamos para preço. O preço importa e muito. Temos então um contexto gráfico. Eu me utilizo de gráfico, mas pode ser que exista quem goste de operar tape read, então vai se utilizar de conceitos de fluxo ou de contexto de fluxo. Então, precisa entender sobre o contexto do modelo operacional que você está operando. No meu caso de gráfico, eu gosto muito de utilizar para contexto Elliott, Wyckoff, para saber as regiões da onde o preço está naquele momento. Regiões de interesse de negociação são regiões onde eu vou buscar as minhas operações, as minhas entradas de compra ou venda. O comportamento do preço quando chega nessas regiões, não adianta o preço chegar numa resistência e você sair vendendo, não é assim que funciona. Se existe a resistência, em algum momento ela vai ser rompida, se existe um suporte, em algum momento ele vai ser rompido. Como que o preço se comporta quando chega lá é outra variável que você precisa levar em consideração para comprar ou vender. Perfil de mercado, se o mercado está em tendência, se o mercado está neutro, enfim, existem vários perfis de mercado que você precisa também ter consciência para a tomada de decisão. Um outro componente seria a gestão. Na gestão nós temos o tamanho da posição que você vai operar e não importa quantos pontos, não importa qual é o ativo, você tem que sempre ter o cálculo do tamanho da sua posição. Para fazer um cálculo, imagino que eu uso uma calculadora, simples assim. Então eu calculo o tamanho da minha posição conforme o tamanho da minha margem. Se você tem uma margem maior, você pode entrar com mais lotes. Então você também precisa levar isso em consideração. Um dos erros do iniciante é não gerenciar o tamanho da sua posição. Então, em operações perdedoras, ele entra com mais contratos. E quando vai operar e a operação dá certo, ele entra com menos contratos e a conta nunca vai fechar. Limite de risco diário é um dos erros comuns dos traders iniciantes, não ter um limite para parar de operar naquele dia, aceitar as perdas, entender que o mercado existe todos os dias e que amanhã vai ser um dia melhor. Quando realizar seu lucro ou se proteger, importantíssimo, isso faz parte de uma gestão eficiente. O risco-retorno da operação. Você não deve ou não é recomendado entrar com risco-retorno desfavorável, ou seja, você arriscar perder, por exemplo, os R$100 e o seu alvo seria R$50. Esse tipo de operação não é muito recomendado, a não ser que a estatística seja altíssima. Aí, ao longo do tempo, uma coisa compensa a outra. E o comportamento, que é uma das partes mais importantes, você precisa ter foco no que é certo, ou seja, foco na qualidade daquela operação e na sua consistência. Se você está focado na sua consistência, você não vai ter problema nenhum de fechar o dia negativo, porque você vai entender que consistência é altos e baixos numa forma linear, não extremamente um alto extremo e um baixo extremo. Isso não é consistência.
Consistência é você fechar dias ganhando, por exemplo, R$100 ou R$1.000 de uma forma consistente. Digamos que você tem por objetivo diário ali, devido à sua margem, ganhar R$1.000 num dia. Se hoje você ganha R$1.000, amanhã você perde R$700, depois você ganha R$1.100, depois você ganha R$1.000, depois você perde R$800. Isso é ser consistente. E não é ser consistente, é você ter por alvo R$1.000 e um dia você perder R$2.000, no outro dia você ganhar R$5.000, no outro dia você perder R$500 e variar muito do tamanho da sua posição. Consistência não é apenas valor financeiro, consistência é comportamento. Disciplina para realizar o que você se propôs a fazer. O emocional, você se manter equilibrado, tanto nos ganhos quanto nas perdas. Gerir as expectativas. Programação neurolinguística significa ter tudo isto dentro da sua visão, dentro do seu campo de visão. Então, quando você olhar para o mercado, você filtrar o mercado de uma forma correta, colocar os óculos corretos para enxergar o mercado e entender que cada operação só vale a pena você entrar se você tiver vantagem naquele negócio. Pense cada operação como uma oportunidade de negócio. Imagina se você é um negociante de carro. Você compra e vende carros. Quando lhe aparece uma oportunidade para comprar um carro, você tem que analisar as variáveis daquele negócio. Se está num preço bom, se o veículo é bom, se o motor está bom, as condições de lataria está bom. Enfim, se vale a pena o negócio. Se o negócio vale a pena, você então fecha o negócio. Você não sai comprando apenas porque lhe ofereceram um carro. No day trade também é assim, você tem que avaliar todas essas variáveis, entender o que significa cada uma delas para tomar uma decisão mais acertada possível. Esta é a forma que um trader pensa o mercado. Cada um tem a sua forma de pensar. Não existe 100% de verdade em tudo que eu falei. Você acredite ou não, esta é a forma que tem funcionado para mim para pensar o mercado. Também eu vejo muitos profissionais que, através do que eles falam e fazem, eles agem desta maneira. Então, estou passando esse vídeo para vocês aí. Espero que façam bom uso das informações. Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer sugestão, coloquem aí nos comentários. E se fez sentido para você, deixe o seu like, inscreva no canal e seja muito bem-vindo ao Mercado Bem Pensado.